Lucas, poderia falar um pouco sobre a psicologia positiva e como ela pode nos ajudar no processo de autoconhecimento? A psicologia positiva é uma disciplina nova, né? Foi ancorada até pela escola de Harvard. Isso mesmo. Principalmente, ela é bem revolucionária porque ela vai contra uma corrente da academia de tratar patologia só falar de estados de baixa performance, subperformance. A psicologia positiva vem como uma psicologia da performance, talvez, né? Da performance afetiva, da performance intelectual. Então, eu acho muito bom para quem transcendeu seus traumas, para quem transcendeu seus desafetos. Psicologia positiva é a próxima etapa natural de se fazer. Na minha visão, isso já existe há muito tempo, desde que o ser humano é ser humano, como processo de mentoria, tá? Porque na Grécia Antiga, quando você entrava na academia de Platão, na verdade você estava pedindo para o Platão te aceitar como discípulo e mentor. Então, esse processo da psicologia positiva já é conhecido dos grandes mestres da filosofia desde sempre. Porque você vai modelar aquela pessoa que te inspira, aqueles pensamentos que são muito claros e muito luminosos, e você vai trazer isso para uma prática com a supervisão daquele mentor. Isso acontecia até no passado, principalmente com os homens, para fazer uma transferência de reputação. Porque os homens, eles nunca tiveram e nunca têm valor por ser homem. O homem não tem valor por ser homem. O homem precisa se tornar homem. O homem, quando nasce, ele não tem valor. É exatamente por isso que o homem é recrutado para ir pra guerra, para morrer, para ser bucha de canhão. Porque ele não tem valor até que ele se prove. Se ele morrer lutando, ele morre com honra. Só que se ele volta, ele não deu um tiro, ele não tem tanto respeito assim. Porque ele não foi para combate. Isso é muito claro, sempre foi e continua sendo ainda. O homem precisa se tornar homem para ter valor para a sociedade, diferente da mulher. A mulher já nasce com valor intrínseco por ser mulher. Dito isso, muitos das academias de estudo, de filosofia, quando você se alistava e você era aceito por um grande professor, isso era uma grande honraria, porque você poderia falar, sou discípulo de Platão, fulano discípulo de Platão. Eu começava, eu não era ninguém, hoje Platão me aceitou, hoje eu sou discípulo de Platão. É uma honraria. Eu começo a pensar. Eu começo a existir como cidadão e ser humano na polis. E tudo através do conhecimento. Não existe outro empoderamento. E aí a reputação do Platão precede ele. Bom, os homens que são formados por Platão são homens diferenciados, vamos respeitar esse cara porque ele vai ser poderoso um dia. Exatamente. Então começavam a tratar o menino de 16 anos lá com reverência porque ele era aluno de Platão. Que era mentoria. Mentoria. A gente não inventa nada. É só ir buscar o conhecimento na fonte. É só buscar que já estava tudo lá. Exato. Né? O que Jesus fez com os 12 discípulos? Mentoria. Exatamente. Sentava em roda, em círculo. A PNL explica lá as formações de poder. Circular é uma das mais poderosas, porque você mantém a atenção no centro focal, em U ou em círculo. E ele lecionava. Exatamente. Para transmutar a mente daqueles discípulos. E a maioria deles precisou ver... Um grande filósofo, sempre, um grande ser. Precisou ver eles morrer, ressuscitar, e teve gente que não acreditou ainda. Exatamente.